lógico e vai se espelhar no nosso espírito, na nossa alma. Nós vamos falar sobre isso no Desafio dos Três. Mas adivinha quem chegou aqui? Aí, ó. A Paty! Bem-vinda, Paty! Deixa eu colocar você aqui, colega, para a gente conversar. Paty é mineira, gente. E ela gosta de fazer um docinho, um salgadinho, um cafezinho. E nós vamos bater um papo aqui, todo mundo mineirinho. E vai ser bom demais. Não é não, Paty? Cafezinho quentinho. Sônia. Sim, Boa demais. é bom demais da conta, Sônia. Bom demais. Paty, bem-vinda. Como é que você tá? Eu tô bem, gente. Eu que agradeço, assim, vocês terem me chamado. Muito obrigada. Tava com saudades. Ah, Que bom. nós com saudade de você. Já falei um pouco aqui sobre você, mas quero dar uma breve introdução para você também se apresentar para o pessoal, que a gente tem muita coisa para ouvir de você hoje. Mas a Paty, eu conheci ela através de uma amiga em comum, a Edilane Francescato, que é um doce de pessoa, né? Querida, maravilhosa. Querida, maravilhosa. E aí eu me apaixonei pela Paty, pelo trabalho dela, que para mim, ela me trouxe, gente, ela me abriu os olhos para certas coisas que já tinha anos que eu sofria com aquilo. Eu falei, não, é Deus purinho na terra com essa pessoa, ela sabe revelar mistérios. Eu fiquei muito, muito apaixonada com ela e diante disso tudo eu conheci um pouco da história da Paty. E conhecendo a história dela, eu fiquei ainda mais fascinada, inspirada, porque eu pude observar no pouquinho que eu ouvi da jornada dela, como o propósito dela de vida se encaixou na vida dela, ela fez essa descoberta, não sei se foi por querer ou se foi sem querer, e que depois eu vou contar um pouquinho. Vai contar, e depois que isso aconteceu, quantas pessoas ela tem ajudado, e como houve coisa que eu falo assim, então é por isso que eu tô passando mal? Oh, meu Deus, vamos consertar. E, Paty, bem-vinda, se apresenta para o pessoal e a gente vai bater um papo. Vamos lá. Então, né, todo mundo me conhece como Paty Aires, né? E porque tem muitas outras Paties, né? Então, qual Paty que é? Paty Aires, né? E deixa eu pensar, tem 10 anos, né? Que eu vivo, respiro, estou mergulhada na ciência da nutrição. Como que isso aconteceu, né? Eu venho de uma família mineira muito tradicional, né? Eu sempre gostei muito dessas áreas de biologia e tal, na escola e tal. Mas assim, a gente tem esse tradicionalismo do mineiro, né? Eu sempre fui dessas assim, olha, eu vou fazer aquilo que os meus pais estão falando para agradar os meus pais, né? Então, assim, a minha primeira profissão foi a administração. Tem nada a ver, né, com... E eu assim, nunca... Minha família é uma família tradicional de engenheiros. Uhum. Os homens da família são todos engenheiros. Eu tenho tia que é contadora. Então, sempre trabalhou, assim, sabe, nessa área mais de exatas, né? Sim. E o sonho do meu pai, coitado, era que eu fosse engenheiro. E a matéria que era na escola era qual? Matemática, né? Pro desespero do meu pai, coitado. E eu sempre fui muito envolvida com essas questões de corpo, de dança, né, de expressão artística, de pintar, assim, era o oposto, coitado do meu pai, daquilo que ele, né, talento para cozinhar absurdo. Eu lembro uma vez que a minha mãe conta isso assim, desesperada, né? Que eles gostavam, meu pai gostava muito de sair, assim, me deixavam em casa, porque moravam num prédio que vizinho era irmão. Sim. Sabe? Então eu ficava em casa depois de 8 anos, 10 anos, assim, né? E tava ali, a vizinha tava ali, qualquer coisa, né? Eu chamava Geraldo, um amor de pessoa. E aí a minha mãe conta que um dia ela chegou em casa
Eu já estava dormindo, tinha um bolo feito, assim, ela nunca tinha me ensinado a fazer nada. Um bolo feito, assim, ainda com a plaquinha, assim, que eu pus num palitinho pregado, assim, com Dorex, eu que fiz. Ô, gente! Que E eu legal. eu peguei um livro de receita, eu sempre gostei demais de ler. A casa da mamãe, ela assim, ela tinha uma biblioteca. Vocês lembram, gente? Barça, Delta La É, Rue, mas, né, os pensadores. Tinha uma Sim, enciclopédia de receitas que era uma coisa maravilhosa, entendeu? Minha mãe fazia coleções e coleções de receitas, enfim. que E eu sempre bacana. gostei de ler, sempre li demais. Vi aquilo, tá, fácil de fazer, né? Fui lá e fiz realmente, e ficou super legal. E assim, sempre tive essa relação com cozinha. Eu acho que mineiro tem isso, né? Ah, eu falo que tem gente que diz que Deus queria rir, criou o nordestino, mas quando ele ficou com fome, ele fez o mineiro. Não tem Mas o jeito. mineiro. Se Deus tivesse fome, podia falar isso. Deus ficou com fome, vamos criar um mineiro, porque tá na hora de tomar um café com pão de queijo, um bolo, um abrô de fubá. Então vamos fazer um mineiro, que aí o negócio fica Coisas bom. assim, né? E assim, eu lembro, quando eu era pequena, pra você ter, eu brincava dentro das panelas da avó. Porque as panelas da avó era, né, era bacia, né? Era Sim, bacia. E a vida do mineiro, ela acontece na cozinha. na cozinha. isso. Um Não fato. adianta, né? Então, mesmo que o meu pai não me ensinasse, minha mãe não me ensinasse, eu ficava ali, eu gostava daquilo, enfim, né? Mas meu primeiro curso foi administração, absolutamente nada a ver. E por muitos anos eu trabalhei nessa área. Fui gestora de qualidade total, implementei os 9000, andava em piso de fábrica, né? Mas assim, aquilo nunca foi uma coisa que me realizasse. Uhum. Nunca. Né? Nunca foi uma coisa assim que eu. Puxa, que gostoso fazer isso. Não. Eu fazia porque tinha que fazer, né? E daí, o que que acontece? Eu sempre sofri com peso. A minha família é uma família de pessoas que têm problemas com peso. Meu pai, obeso. Minha avó, meu avô, todos, tá? São poucas as pessoas da família do meu pai que não sofrem com questões de peso, né? Então, briga eterna com a balança. Na família da minha mãe também tem problemas para controle do peso, mas nunca teve ninguém obeso, tá? Uhum. Na família do meu pai, não. É mais complicado. Mas, então, eu sempre sofri com isso. Principalmente depois que a gente adolesce, né? Que os hormônios começam a ferver para lá e para cá. O negócio vai ficando um pouco mais complicado, né? A gente começa a fazer dieta. Enquanto tem a mãe também, né, para vigiar, sabe? Minha mãe era daquelas assim, bem assim, que ela olhava assim: você Sou não eu. vai ficar gorda que nem a sua avó, que nem esse tadinha Oh, da minha avó. Jesus. Que nem o seu pai, você não vai. Então ela me vigiava. E ela disse que desde pequena eu perguntava assim: vocês queriam comer alguma coisa? Mãe, pode comer uma coxinha? Aí ela olhava assim, mas hoje você já não comeu isso? Já, então hoje não. Nossa, muito eu, tá? Né? A gente sempre faz isso, porque tá certo, você educar, Sim. né? Só que a partir do momento que você sai debaixo das asas da mãe, Aí né? fica diferente. Fica adolescente, fica revoltado. Minha mãe fala assim, quando começa a amarrar o sapato, já lasca-se tudo, porque a pessoa acha que pode fazer o que quiser, né? Se É vira e vai verdade. pra cozinha e faz as coisas, enfim. Você não tem mais esse controle todo, né? Sim. Daí eu comecei a ter problema com peso. Ficou muito grave depois que eu engravidei. Na minha gravidez, eu engordei absurdamente. Não foi só por conta de comer muito, né? Mas também porque eu tive pré-eclâmpsia. Foi uma gravidez bem difícil, bem complicada. Mas, gente, eu fiquei muito gorda. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Era desesperante, sabe assim? Uhum. Desesperante. Desesperante. Mas, enfim, depois da gravidez começou realmente a luta para emagrecer. Sim. Daí você faz de tudo, né? Tenta Faz tudo. loucura, tudo. Toma bola, toma bomba, daí e não adianta. Todo mundo que emagrecer, o que Toma acontece? chá pra ir no banheiro. Você desidrata, passa mal, né? Porque se É. tanto xixi que vai embora os eletrólitos, fica tonta, zonas, enfim. Toma
Todos os medicamentos você vai testando, né? Proporex, anfepramona, passa mal pra caramba. Toda vez que você toma um medicamento desse, você emagrece. Geralmente, o que acontece? Quando você não sai com... O remédio não cura o comportamento, né? Não cura a cabeça. Daí você vai, o que acontece? Engorda mais ainda. E todas as vezes que você passa por efeito sanfona, vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer, né? Então, daí minha luta sempre foi essa. E eu sempre li sobre o assunto, não sei o que e tal. Mas nunca tinha me dedicado à ciência do emagrecimento, tá? Até que um dia, pela graça de Deus, caiu na minha mão um livro do Dr. Atkins. Titio Atkins. Assim, ele era muito acessível, né? A linguagem, tudo. E foi a primeira pessoa que eu vi falando de ciência, alguma coisa de ciência daquilo, né? E eu li o livro e falei, gente, esse trem, né? Quem sabe não funciona. E comecei a pesquisar sobre Atkins. Do Atkins, digitando, você via grupos de Facebook. Eu comecei a participar dos grupos de Facebook e dentro dos grupos de Facebook eu ouvi falar de paleo, de low carb, cetogênico. Agora dá uma pausa. Peraí, dá uma pausa aí, só um minutinho. Eu vou falar e o André, se ele quiser, ele acrescenta na pergunta. Até aí, esse ponto que você encontrou esse livro e essa página do Facebook, você trabalhava com administração, exercia sua profissão, estava ganhando seu sustento com aquilo, estava tudo bem. E você estava, tudo razoavelmente bem, mas você numa busca por algo para solucionar um problema que você estava sofrendo e que você, com certeza, conheceu milhares de pessoas que estavam no mesmo sofrimento. Certo? Ok. André, você tem alguma coisa para acrescentar? Porque eu vou passar... Era só para dar essa... rebobinar a fita? Não, eu acho legal porque aqui a Paty começou a compartilhar com a gente parte dessa história dela que vai, eu acho que vai em algum ponto apontar a solução que ela encontra para um problema que não era só dela. Então eu estou aqui me mordendo de curiosidade, já querendo ouvir a continuação da história. Gente, deixa eu só mandar um beijo para Jojo. Jojo tá aqui. Obrigada, amor. Tá mesmo. Tá, então. Eu sou fã dela também. Ah, Jojo, amor. Minha Jojopédia. Nem como falar. Olha só. Então, vou colocar mais uma coisa para vocês, mais um elemento, né, para todo mundo ficar bem. Eu já fui vegana, vegetariana, crudívora, já contei ponto, fiz meta real, fiz tudo que vocês imaginarem, sabe? Tudo, ayurvédica, tudo, gente, de dieta eu já experimentei, dieta da sopa, da lua, do jeito que você quiser. Emagrece. O problema não é emagrecer. O problema é manter. Entendeu? O problema é manter o emagrecimento. Isso é que é o mais difícil, tá? Verdade. E aí, então, quando eu digitei lá, né, voltando, quando eu digitei low carb e tal, eu caí no blog do Dr. Souto. Aí eu fui entender o que era ciência de emagrecimento. Aí eu fui entender. E lá no blog do Dr. Souto, eu comecei a conhecer pessoas que falavam sobre isso, comecei a estudar sobre isso, e é apaixonante, porque você vê a luz no fim do túnel. Você vê que o trem, né? Gente, existe solução. Conheci a Jojo, e a Jojo eu chamo ela de Jojopédia, não é à toa, porque é uma enciclopédia de ciência da nutrição mesmo. É por isso. Agora eu descobri. Minha Jojopédia, entendeu? Ela é assim, eu desconheço gente que tem um conhecimento de ciência da nutrição igual a Jojo tem. A pessoa que, ela assim, hobby dela é estudo. Então, assim, é muito bom. É muito gostoso ter uma pessoa assim do seu lado, né? E daí a gente começa a estudar, ver que o negócio tem como fazer. E aí, o que aconteceu? Foi muito engraçado isso, né? Eu comecei a estudar aquilo, li o blog do Souto inteiro, de cima a baixo, e o blog começou a ter uma frequência muito boa, porque fala de ciência, né? E o Souto não estava dando conta mais de moderar sozinho.
Aí ele abriu os comentários, ele liberou os comentários, e daí ele pediu assim, olha, gente, quem puder, me ajuda, né? Me ajuda nas respostas e tal. Eu falei, tá bom, beleza. Comecei. Todo mundo que perguntava, eu ia respondendo, pegava as indicações, olha, o doutor Souto falou isso, olha, isso aqui era lá. Aí, deu um tempinho, o Souto me mandou um e-mail, assim, oi, tudo bom? Vou te colocar como moderadora, preciso de ajuda. Uau! Eu tive dor de barriga. Eu lembro que eu tava lendo assim, o e-mail, eu gritei na sala assim, esse médico é louco! O Milton olhou assim, o que aconteceu? Ele que ele pôs moderadora. Anjo, eu não tenho nada, não tenho informação de saúde, não tenho nada. Nossa, e ainda virei pra ele e falei, mas eu tô solta, não tenho você. Mas você sabe mais do que a maioria do que o povo que tá ali, entendeu? Do que os nutricionistas, enfim. Pronto. E eu comecei a moderar o blog. E a coisa mais gostosa pra mim era essa interação. Porque você via, assim, as pessoas tinham os mesmos problemas que eu, tinham as mesmas dificuldades que eu. E quando você começava a apontar, né, as soluções, gente, olha, cada coisa que eu já ouvi, assim, sabe, cada agradecimento e tal. E eu sempre falo assim, gente, eu sou só canal. Eu sou só canal. É pela graça do Senhor, é o Espírito Santo que ilumina. Só canal. De verdade. E as pessoas... E aí eu vendo cada vez mais gente, mais gente, mais gente. Então, assim, e eu lá, administradora, moderando o blog. Aí depois, acho que foi depois de 2 ou 3 anos, uma coisa assim, o Souto insistindo comigo. Eu não sou muito boa para tempo, tá, gente? O Souto insistindo, por que você não vai fazer administração? Administração não, nutrição. Aí eu falo, nossa, que preguiça de voltar pra escola. Ah, não sou. Patrícia, vai, passa rápido, não sei o que e tal. As pessoas não têm essa expertise, papapá. E ele insistiu. Eu falei, quer saber? Ah, eu vou. Tá bom, eu vou. Fui. Eu amei. Eu amei. Muita gente me pergunta assim, nossa, mas como você deu conta? Porque a pessoa lá não fala nada com nada, ensina tudo defasado, não sei o que. Gente, é que assim, você aprende bioquímica, você aprende fisiologia, você aprende anatomia, você aprende patologia, você aprende farmacologia, que não são coisas que estão diretamente relacionadas com o low carb, né? Sim. Para mim, foi maravilhoso. E eu fui para a faculdade, assim, com uma vontade muito grande de aprender, né? E os professores viam isso. E eu não conversava com os professores trucando, nem falando, olha, você não sabe de nada. Não. Sabe, o que eu fazia? No corredor. Eu saí com meus estudinhos debaixo do braço. Olha, professor, você falou disso. Olha, eu trouxe esse estudo aqui, o que você acha? Não sei o que. Então, o que eu ganhei, na verdade, foi muito respeito de todos os meus professores. Né? E quando eu comecei a conversar e falar sobre a ciência da nutrição, não era especificamente low carb, era sobre a ciência da nutrição, eles começaram a curtir muito aquilo. Então, aí, às vezes, quando o professor ia falar de uma abordagem e tal, aí eu olhava para mim assim, eu sei que tem outras abordagens, mas aqui eu vou falar sobre, sabe, assim, foi uma troca, assim, maravilhosa. Eu não tenho o que dizer. E a minha professora de bioquímica, então, assim, foi uma linda, que eu lembro que eu conversando com ela, né, sobre a questão da glicose, gliconeogênese e tal, não sei o quê. Quando eu falei para ela, a gente discutindo, ela falou assim, então, não existe carboidrato essencial, né, professora? Ela olhou para mim assim, não. Não existe. Pois é, eu vivo em cetose. Tá me confundindo. Sabe quando a pessoa cai, sabe assim? Sim. Eu vivo em cetose falando para ela e tal. E daí, numa aula, ela chegou assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. Não existe carboidrato essencial, o ser humano não precisa de glicose para viver. Ele é perfeitamente capaz de produzir toda a glicose que ele precisa. Menina, eu quase que eu levantei e dei um beijo. E por causa disso, ela me chamou para fazer palestra. Ela me chamou para fazer palestra, explicar o que era alimentação
paleo, o que era uma alimentação de baixo carboidrato. Eu fiz uma palestra para a faculdade, eu estava no terceiro período, falando para a gente do oitavo período, discutindo junto com o professor. Então, assim, eu não tenho que absolutamente reclamar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, Aline, falando assim, nossa, mas eu não dou conta porque eu fico falando, eu fico tocando. Eu falei, sabe, a gente tem que ter um mínimo de respeito e humildade, porque aquele professor está ali, ele passou muitos anos para chegar ali e está ensinando aquilo que ele está ensinando. Eu não posso desprezar o que ele está, de jeito nenhum, né? Se eu quiser conversar sobre o assunto, eu tenho que ser humilde, porque eu estou ali aprendendo. Né? Eu tô ali aprendendo. Mas no seu caso, Paty, o pessoal que está aqui na live, a Paty está falando sobre a área da nutrição, mas ela está desenvolvendo essa história por causa do propósito de vida dela. E nós estamos aqui o tema da live é a descoberta do seu propósito. E o que eu estou observando nessa história aí da faculdade, dos professores, existe um versículo na Bíblia que diz assim: os seus dons abrem portas para você. Eu estou observando que foi exatamente isso. A gente falou aqui no início da live um negócio interessante, que a gente se aposenta de trabalho. Mas não existe aposentadoria em propósito. Porque o propósito é parte da sua identidade, é parte de quem você é. Então, você, no seu caso, você não deixou o seu trabalho de administração para fazer isso porque, né, vamos pegar um diploma a mais. Você foi basicamente atraída, puxada para dentro disso. Eu falo que a nutrição me escolheu. E te escolheu, e não foi só isso. Quando ela te escolheu, as pessoas ao seu redor notaram que você havia nascido para isso. Por isso que você, no terceiro período, ensinava para pessoas que já estavam professores, o pessoal tá gaga lá, tentando lutar para aprender o negócio, e você já estava tão à frente. E é isso que o propósito faz. Mas vai lá, continua. Deixa eu só dar uma deixa aqui, porque eu achei bem interessante, né? Teve uma outra pessoa que aconteceu a mesma coisa, né? Com 12 anos, estava ensinando para os mestres lá na região dele, né? Então... Bem parecido com você, Bem parecido, né? Imagina, gente! Não, mas por que isso é tão interessante, Patrícia? Porque, de uma forma simples, é a ideia de que quanto mais ligada, quanto mais conectada ao seu propósito uma pessoa se torna, mais facilmente ela passa a absorver informação que traz transformação interna e algo que transborda para fora, né? E começa a causar transformação externa. Pela naturalidade que você foi compartilhando isso aí, a gente foi vendo que, pelo menos eu notei que não foi algo que demandou um esforço extremo para você. Foi algo que veio naturalmente a partir de uma decisão de seguir uma jornada que era existente dentro de você, que só ainda não tinha aflorado. Eu acredito, assim, gente, nessa coisa de, né, quando a gente fala assim, é fácil, é leve. Então, eu vejo assim, a vida, ela tem momentos leves, ela tem momentos duros, e é a vida. A vida é assim, né? Então, eu tenho assim uma visão. Eu acho que quando a gente crê no Senhor, né? A gente tem uma confiança das coisas que estão acontecendo, que precisam acontecer daquele jeito, e uma humildade de admitir assim, eu não sei nada, entendeu? Eu não sei de nada. Né? Então, deixa eu ficar aqui quietinha na minha e esperar você ir para cá, para lá, entendeu? Eu acho que de verdade, acho que o maior ganho que a gente pode ter quando a gente se relaciona assim com o sagrado é esse. Eu falo que é aquela paz que excede em todo entendimento, que você está no meio da tempestade, mas você sabe que, ok, faz parte. Passar pela tempestade faz parte, né? Então, eu acho que é essa a segurança. Eu não gosto muito, e isso é meu, tá, gente? Eu não curto muito essa visão de que, porque você foi feito para isso, vai ser fácil. Não vai. Porque vai ter coisas que você vai ter que lutar, sim. Aprender. Sim.
Entendeu? E eu sempre, olha, eu tive muita dificuldade de aprendizado na vida. Muito, não foi pouco. Então, para eu aprender, eu tenho que estudar. Exato, Muito. exato, exato. Não, não é pouco, gente. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais facilidade de aprendizado que eu. Entendeu? Mas é uma coisa que eu amo, que eu gosto. E principalmente, para mim, o que é mais gostoso é poder servir, poder ajudar. Outros. Legal. É porque esse Sabe? é um sintoma visível e inevitável de um propósito. Ele nunca é para nós, ele é para servir outras pessoas. Isso aí é uma coisa assim que não difere de um para outro. Para todo ser humano, o seu propósito sempre será para servir outras pessoas. Sempre. Eu amo, gente, eu amo fazer, sabe assim? É uma coisa, é paixão mesmo, é um amor profundo pelo que eu faço, de verdade. Mas eu sei, eu pensei, e eu falo isso sempre, sempre, sempre. Eu sou só canal. Não sou nada, nada, nada sem a vida infinita. Não sou, tá? Então, eu acho que a questão também dessa consciência traz muita humildade. Sim. Sim. Sabe? Traz muita humildade. Porque eu já fui uma pessoa muito arrogante, muito cheia de mim, sabe? De sou capaz de fazer isso, de, poxa, escrevi manual de ISO 9000, enfim, essas coisas todas, né? Mas, e daí, né? Você tá feliz assim, né? Isso te faz o quê? Né? Te faz como? Te faz quem? Yeah. Sim. E assim, e passar esses anos todos assim na faculdade foi maravilhoso. Engraçado, né? Os alunos, eu já tive um pouco mais de dificuldade. Porque vocês pensam bem, eu sou cinquentona, né, gente? Mas não parece, né, gente? Mas eu sou velha, né? Então, aí você vai pro banco de faculdade, velha. E aqueles meninos tudo falando bobrinha, se querem prestar atenção na aula, eles achando saco, eles achando chato, entendeu? E isso me irritava profundamente, porque assim, e hoje eu vejo isso, sabe? Eu não sei vocês, gente, mas eu vejo uma carência de maturidade nas nossas adolescentes, nos nossos jovens muito grande, sabe? De ter essa humildade de olhar para as pessoas que são mais experientes e aprender com elas, Uhum. né? Então, assim, enfim, isso foi mais difícil do que os professores, qualquer outras coisas. De verdade. De verdade. E eu só tive a agradecer todos os lugares que eu fui, todos os estágios que eu fiz. Eu só tenho a agradecer todo o aprendizado que eu tive, que eu passei, que tudo fez e faz parte do que eu sou hoje. E agora, eu tenho estudado, tenho me dedicado a estudar nutrição comportamental, que é uma paixão, assim, tô apaixonada. E que vai muito de encontro com o que eu acredito, né? Que nós somos seres holísticos, não adianta você, né, consertar só, sabe assim? Então isso veio para completar aquilo que eu falei lá para vocês, que remédio não cura hábito, sabe? Não cura essas coisas. Assim, eu sei, né, que tem muita gente que usa o remédio, que precisa do remédio, eu não sou contra, tá? Mas eu sou contra, sim, a pessoa ficar só com ele. O tratamento, ele precisa ser integral. Sobrepeso, essas questões de metabólicas, elas são multifatoriais. Acho que o marido caiu, né? Caiu, deve ter caído lá. Mas Elas eu são não vi de volta. multifatoriais, sabe? São fatores biopsicossociais. Tem bioquímica, tem biologia, tem psicológico, a forma com a qual as pessoas lidam com as dificuldades com o dia a dia influi, a cultura, a sociedade, o ambiente. Então, assim, eu tô sempre em constante busca para tentar ajudar as pessoas mais e mais, cada vez mais. Nossa, eu falei ali. Sim, não, você está aqui para isso. A gente quer mesmo te ouvir. Por quê, Paty? Eu quero enfatizar o que você tá falando aí sobre a nossa parte em desenvolver o nosso propósito, em crescer dentro daquilo que nós vamos fazer, porque no comecinho aqui da live a gente estava
eu e o André discutindo sobre identidade, propósito, eu entrei um pouquinho no nome do instituto, que é a Avodá, que é exatamente o que você acabou de falar. Nós não somos uma pessoa em um lugar, uma pessoa em outro, uma mente. Deus nos criou para sermos, como você falou, uma pessoa holística. Nós somos 3 partes, espírito, alma e corpo, mas para agir em todas as áreas da nossa vida como um. E exercermos a excelência, o bom trabalho, a dedicação, a vontade de servir em todos os lugares que vamos, em todas as áreas da sociedade, seja no trabalho, seja na escola do filho, seja na faculdade, não importa. Mas uma coisa interessante é que a gente falou sobre a questão de que em Gênesis capítulo 2, essa palavra que a gente usa no Instituto, Avodá, ela foi dada ao homem na criação. E quando Deus fala para ele, você vai avodar, eu vou colocar você nesse jardim para trabalhar, depois da caída do homem, quando Deus fala para ele, agora você vai comer do suor do seu rosto, era outro diálogo. E aí a gente leva, como você falou, o trabalho do jardim era trabalho, era cuidar da terra, era cuidar dos animais, era um trabalho árduo. Mas o trabalho do suor do seu rosto já não era mais propósito, era castigo. Entendeu? Então, a nossa intenção aqui, por que a gente convidou você, convida pessoas que estão vivendo no propósito para contar a história? Que é para as pessoas entenderem que nós fomos criados por Deus para muito mais do que sobreviver. Quando eu digo sobreviver, eu não estou falando de financeiro, gente, eu estou falando de alma, de sentimento, de espírito. Eu estou falando, como você falou, nós somos um ser holístico. Não adianta ser feliz no financeiro e não ser no emocional. Não adianta ser feliz no casamento e não ser feliz com o relacionamento com os filhos. Então, essa vivência do propósito, ela traz para a gente, como você falou, é muito esforço, é muito trabalho, mas existe uma recompensa tão grande de ler a mensagem das pessoas falando, Paty, você melhorou isso, olha como eu estou agora, eu sou uma outra pessoa. Eu, no meu testemunho pessoal, no conselho que você me deu, eu... pobre de mim, tentando comer verdura e morrendo de dor de barriga. Eu tava miserável, gente. E quando a Paty me explicou a ciência do que eu estava fazendo, não o lado que a gente conhece aí da internet, das pessoas, mas o lado da ciência, e aí eu mudei a minha dieta. Eu vou usar um vocabulário bem aberto, porque todo mundo está aqui, está escutando que a gente está falando sobre ciência. A intensidade do meu fluxo menstrual mudou por causa da minha dieta. Nossa. Por causa do meu jeito de comer. Eu era uma pessoa que sangrava a vida. E hoje não existe mais isso. Eu tenho conforto de sentar num lugar e levantar. Normalmente, sem deixar a minha marca por onde eu vou, porque eu mudei a minha alimentação e hoje o que eu como coopera para mim. Ao invés de me ofender, me atacar, coopera com o meu corpo. Então, quando a gente entende, eu creio que quando você ouve essas coisas, é quando no coração vem aquele alívio de tipo assim, uau, eu tô fazendo algo de bom. Não é? Nossa, você não faz ideia, Aline. Assim, eu falo que assim, é a minha paga, né? Eu ouvi essas coisas assim, sabe? Outro dia eu fiz uma live com a Mi Cozinha. Nossa, mas eu comecei a chorar. Porque ela me conhece desde o blog, e ela falou, ai, você falou um negócio assim pra mim, salvou a vida do meu marido, que eles estão sabendo que eu falei, gente, sabe assim? Então, assim, eu sou, a minha gratidão com o Senhor assim, eu não tenho como expressar a minha gratidão, sabe? E eu sou uma pessoa, tadinha de mim, temente a Deus, né? E eu tenho por costume, toda vez que eu vou atender, eu vou, ei, Roseli, querida, eu oro antes, eu peço ao Senhor para me mostrar o que eu preciso, sabe? Me dar essa luz, né? Que o Espírito Santo se revele. E assim, puxa, se eu começar a contar casos aqui, a gente não vai parar nunca mais, né? De coisas que Deus só tem me agraciado, me surpreendido.
E a única coisa que eu falo é Senhor, eis-me aqui, porque não tem mais o que dizer, né? Mas mesmo para as pessoas que às vezes não acreditam nisso, né? De existir uma vida infinita, enfim, dessas coisas todas, eu vejo que você servir, né? Quando você se coloca como servo, né? Não adianta, isso é científico. Você fazer o bem te faz Que faz bem. bem. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Existem milhares de estudos sobre isso, é um mistério isso. Você fazer o bem te faz muito bem, né? Então, o que que eu acredito, gente, é que assim, seja lá o que você quiser fazer, o que você quiser. Não sei meu propósito, não sei para que eu vim e tal, não sei. Se coloca servindo. Se coloca servindo. Sabe? Eu acho que é o primordial. Sorry, pode falar, Paty. Tem muita gente que fala assim, mas eu trabalho num lugar ruim. Ah, meu chefe é horrível. Né, e tal. E aí a minha pergunta é, e você faz o quê? Não, mas aí não tem jeito de eu fazer nada. Eu falei, não. A sua atitude não pode depender da atitude de outros. Você tem que ser você. Exatamente. Né? Então, e isso está falando da pessoa que já foi muito turrona, tá? Muito turrona. Vocês não fazem ideia. Mas fulano é mal educado comigo, eu não tenho por que ser educado com ela. Sabe aquela coisa assim? Sim. E hoje eu vejo assim, se você paga na mesma moeda, você vai continuar recebendo a mesma moeda. Quando você para de dar aquela moeda, das duas, uma. Ou a pessoa para de te dar a moeda também, né? Ou ela se afasta, porque aquilo não vai ter lugar ali. Ela vê que não tem lugar, não tem onde crescer na raiva, não tem onde crescer fofoca, não tem onde crescer rancor, não tem onde. Sim. Né? Então, assim, você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo que uma vez eu fiz com o meu filho. Meu filho falava que tinha uma pessoa, acho que não sei se era no curso de inglês dele, uma coisa assim, que era muito sisuda, muito mal educada, assim, muito, né? Aí eu virei pra ele assim, mas você cumprimenta ela? Ele falou, não. Falei, então experimenta. Chegar e falar, bom dia, tudo bem? Né? Ai, e o Vitor é muito tímido. Meu filho é muito tímido, né? Aí ele falou, ah, mãe, não, né? Que coisa esquisita. A pessoa nem me dá bola, nem olha pra minha cara. Não tem problema, passa lá pela secretaria. Bom dia, tudo bem? Pronto, acabou e vai. Entendeu? Tá bom. Primeira vez a pessoa olhou. Bom dia. Né? Da segunda, aí foi sempre que você for, Vitor, né? Terceira vez, bom dia. Na quarta vez já tinha um bom dia melhor, na quinta vez ele já sorria. Então, assim, sabe? Eu acho que é o mínimo, né? É o mínimozinho que a gente pode fazer. Eu sempre tive o costume, entrava no ônibus, cumprimentava o motorista, cumprimentava o trocador, agradecia na hora que eu descia, né? É o mínimo, gente. Né? É o mínimo. E acredita, você vai estar fazendo muito mais bem para você. Porque se a pessoa não receber isso, você recebeu, você deu alguma coisa e você recebeu. Sim. Sim, é tão interessante isso que você está falando, Paty. Eu desliguei o comentário para ver o seu rosto. Eu estava escutando a cientista, eu estava escutando a neurocientista, a doutora Caroline Lee, falando sobre isso hoje, que nós fomos tão desenhados para amar. E parte do nosso propósito está conectado a isso, porque como você falou, eu sempre vou ter aquela necessidade de fazer alguma coisa. Nossa, eu acho que não está bom, eu não estou fazendo o suficiente, eu queria fazer mais. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade dentro da gente de ser, por mais que a gente às vezes não entenda, mas o nosso cérebro, o jeito que nós somos desenhados, foi para servir e para amar.
E é por isso que a gente fala a palavra avodar, que é trabalhar, servir e adorar. Por quê? Porque é parte de quem nós somos. Nós não fomos só criados para trabalhar, para vir para casa, dormir, comer, tomar banho e trabalhar. Não, a gente foi criado para servir. Então, por que você falou? Alguns nem conseguem explicar, mas quando nós fazemos bem para as pessoas, o bem volta. Por quê? Porque todos, é como se fosse aquele bate e volta, né? Tinha um brinquedo que a gente fazia assim, ele batia e voltava. É um bate e volta, por quê? Porque nós todos, independente se a cara é fechada, amarrada, tem marrento, o que quer que for o nome que você dê, essa pessoa também foi desenhada e preparada para isso. Então, quando você joga o amor, joga a simpatia, joga a compaixão, você vai receber de volta. Porque a pessoa está com a cara amarrada, mas na verdade ela foi criada para aquilo mesmo. Não tenha medo, não. Aline, posso falar de ciência? Olha, você falou do negócio do bate-volta, eu lembrei, né? Eu falo que a física, ela é... Ó, fazendo homenagem ao meu pai, falava que nunca gostava de física, tá vendo? A física, ela não tem jeito de fugir dela. Para toda reação, para toda força, né? Existe uma reação igual e contrária. É igual. Então, é a mesma coisa do bate-volta. Se eu estou mandando para você, se eu estou te dando coisas boas, vai ter daqui para cá também coisas boas. É isso. Sim. Toda essa endorfina, eu acho, ocitocina, é assim que fala? Ocitocina, serotonina, que é liberada, nós somos intencionalmente formados e criados assim. Por quê? Porque quanto mais eu amo, quanto mais eu libero, mais eu recebo. Então é um negócio incrível, é um sistema maravilhoso que a gente foi criado para amar mesmo. Não dá para viver amargurado, não. O negócio é querer fazer o bem. Esse trem de viver mais ou menos não dá, não. Não dá. Ô, Paty, para a gente encerrar, liberar você, eu queria que você falasse ou palavras ou frases, ou que você dividisse em etapas, não sei, mas se você tivesse 3 coisas para transmitir para as pessoas que estão assistindo a gente sobre a sua descoberta. Eu observei na sua história aí que você não correu atrás de muita coisa, assim, não correu atrás, que eu digo assim, você não saiu procurando o elogio de ninguém. Simplesmente você fez, serviu e aquilo abriu uma porta para você. Mas não houve aquele, pelo amor de Deus, me escolhe, porque eu sei fazer. Não. Você fez, você serviu com o que você sabia e as portas se abriram porque você estava fazendo de coração. Mas se você tivesse que dizer para as pessoas assim, se você está na descoberta do seu propósito, eu quero te falar 3 coisas que vão te ajudar nesse desenvolvimento, dessa descoberta, nessa caminhada, nessa jornada. Quais seriam essas 3 coisas? Olha, a primeira coisa é... Seja humilde. Humildade. Sem humildade, gente, não existe aprendizado. De verdade. Sabe por quê? E as pessoas às vezes costumam confundir, Aline, humilhação com humildade, né? E não é a mesma coisa, né? Humildade, assim, quando eu fico falando só sou canal, é isso mesmo, sabe? É você admitir que você não sabe nada, não. Só sei que nada sei. É isso mesmo. Porque a partir do momento que você tem certeza de algo, você vai sentar no banquinho do orgulho, da prepotência. É verdade. E se qualquer coisa acontecer que você precisa sair dali, você não dá conta. É verdade. Porque é muito complicado. Sabe aquela coisa assim? Você hastear bandeiras... É muito complicado, porque daí depois como é que você vai fazer para deshastear uma por uma, sabe? Quanto mais alto voo, mais alto tombo. Exato. Então, é melhor ser muito, muito humilde. Porque você pode aprender coisas dos lugares que você nem imagina.
E vou contar um caso porque vai ser a segunda coisa que eu quero dizer. Vai lá. Que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi, que eu ouvi de uma pessoa, né? Eu tava indo pra. Não sei, eu tava em algum lugar no interior, tá? E eu me perdi. Me perdi e parei para perguntar. Não tinha GPS, né, gente? Nessa época não tinha celular para GPS. Já falei que eu sou velha, né? Aí eu parei aqui para pedir informação e tinha um senhorzinho, assim, né, bem velhinho, assim, na estrada e tal. Aí eu falei com eles, olha, tô tentando chegar ai, Guará, no Guará. Era lá em Brasília, quando eu morei em Brasília. Tô tentando chegar no Guará. Ele falou, minha filha, é fácil. Ó. Você desce aqui, vira a primeira direita e vai reto. Toda a vida. Eu falei, toda a vida reto? Ele falou, mas se a estrada tiver curva, você faz, né? Eu tomei aquilo, assim, sabe? Aquilo me impactou tanto ali. E eu vejo que a vida, ela é assim, a gente tem que ter um norte. Mas se ela fizer curva, você tem que fazer. Muito legal. Entendeu? Muito se tiver pedra no caminho, você tem que fazer, você tem que desviar, você tem que pular. Se você caiu, gente, levanta, não fica ali. É isso. A vida, ela é assim. Ela vai te surpreender. Você precisa de um norte. Mas se tiver curva, gente, faça. Essa foi a melhor. Muito bom, muito bom. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Por que eu consegui ouvir esse senhor dessa forma? Por humildade. Você pode aprender tanto, tanto, tanto. E às vezes eu acho que isso também é coisa de mineiro. Eu adorava conversar com meu avô, com minha avó. Eu sempre achava que eu aprendia muitas coisas com eles. Sabe, assim, ouvir causos. Gente, eu tenho cada causa do meu avô, que é lição de vida, de coisa que ele estava falando que não tinha nada a ver, sabe? Mas se a gente não tem um olhar, um humilde, uma atitude humilde, você não aprende. Não aprende. E Deus mora em cada detalhezinho, ele fala que é assim, entendeu? É assim, é desse jeito. Então, a segunda coisa é essa, tá? E a terceira, que eu sempre, assim, bato muito nessa tecla, principalmente agora fazendo, estudando sobre comportamento, estudando nutrição comportamental, se conheça. Profundamente. Identidade. Profundamente. E aí, gente, eu não estou te dizendo assim, quais são as minhas virtudes, meus defeitos. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Esteja consciente a cada minuto da sua vida. Sabe? Consciente nisso aqui que nós estamos fazendo. Consciente quando você pega uma caneta para escrever. Olha, eu pego assim, olha bem minha mão, meu dedo. Consciente para você comer cada coisa que você vai comer. Não come pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz. Não consuma nada. Não é só comida. Não ponha nada nos seus olhos, nada nos seus ouvidos. Sem consciência do que você está fazendo. Não faça isso. Não passe pela vida sem consciência. Vai ver alguma coisa? Pensa naquilo que você está vendo. Isso te acrescenta? Do que aquilo está te alimentando visualmente? Vai ouvir? Igual, sabe? Consciência. O tempo inteiro. Porque isso é o que nos difere do resto do mundo. E isso é a única coisa que nos difere do resto de toda outra vida. Deus nos fez com consciência. Isso é o dom mais maravilhoso que pode existir. É verdade. Acho que é isso, Aline. Nossa, isso é muito maravilhoso. Muito. André, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou só, assim, eu realmente achei muito boa essa colocação, né? Se a vida fizer curva, tem certeza que você vai fazer as curvas. Precisa! Até porque existe sempre uma expectativa nossa de que a jornada toda a jornada de sucesso que a gente daquilo que a gente quer alcançar, né? Que seja a parte no início da sua caminhada como nutricionista, sem ter nenhuma formação escolar,
até hoje ser uma profissional na área. Sempre no início da nossa jornada a gente espera aquela linha reta, né? Onde tudo vai dar certo, né? Mas com certeza, se aparecer alguma curva, conseguir se ajustar à medida que a vida vai chegando, ter essa ideia. Assim, nas minhas anotações aqui, eu estou com as minhas anotações aqui na minha frente. Isso vale milhões, né? Isso vale de ouro. Quando a gente não consegue se ajustar, a gente sofre muito por isso. E olha, André, eu recebi isso de quem que vale milhões? Né? Muito Pensa bom nisso. isso. Muito bom. Não era uma live que você estava assistindo, não, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Paty, olha, eu quero te agradecer demais, tá? Pela sua presença, o seu tempo, você compartilhar a sua história, os acontecimentos pessoais com a gente. Eu vou ligar os comentários aqui, caso alguém queira agradecer ou falar alguma coisa, mas a sua história inspira, porque, como você falou, a gente precisa saber quem a gente precisa estar consciente das nossas decisões, das nossas atitudes, o nosso desejo, a gente falou muito no início aqui, antes de você entrar, que a gente faz essas lives, a gente trabalha com identidade, propósito, com visão, porque a gente reconhece que existe uma necessidade das pessoas de, como você falou, sentir que eu estou fazendo algo por alguém, eu tô sendo completa, holística na minha vida, eu não estou só sobrevivendo ou vivendo aqui, mas não vivo lá de cá. E ter pessoas como você que vivem isso, que podem passar um pouquinho da experiência, ensinar pra gente, essa aí da curva mesmo tá aprendido, tá registrado aqui, ó. Aí você vai reto, mas se tiver curva, pelo amor de Deus, faz a curva, não vai reto, não. São coisas que a gente precisa fazer. Eu falo muito com as pessoas sobre... Eu tive a experiência uma vez de ir para o trabalho, que era 10 minutos, e por causa de uma obra eu tive que pegar um desvio, e esse desvio demorou muito tempo. Só que eu falo com as pessoas, apesar de eu ter pegado o desvio, eu cheguei ao meu destino do mesmo jeito. Então, se tiver algum desvio, alguma curva, não se preocupe, não. Você vai chegar no seu destino do mesmo jeito. Vai com fé. Vai com fé. Alguém falou que meu sonho é passar numa consulta com a Paty. Ela vai no Instagram dela aí e pode... Gente, a Paty, para quem tá aqui que não conhece, tá ouvindo com o André ou comigo, a Paty é a pessoa mais acessível, assim... quando eu também mandei a primeira mensagem, eu pensei, nossa, uma pessoa super ocupada, ela vai levar o tempo dela. E eu respeito o tempo das pessoas. Mas ela não só respondeu, como ela falou comigo e falou assim, nossa, eu vou parar de falar porque eu me empolgo. Mas ela falou comigo assim, com tanta atenção, com tanto amor. E muitas pessoas, Paty, quando a gente recebe aqui, a gente elogia, as pessoas ficam meio assim, nossa, né? Tipo... Mas esses elogios são porque a gente sabe que você faz com integridade, você faz de coração e você faz bem feito, com profissionalismo. É por isso que eu falo. Mas eu quero te agradecer demais sua presença. Eu que agradeço. A gente estar aqui com vocês é sempre um privilégio, é uma honra mesmo poder estar aqui e falar dessas coisas todas, assim, né? Do que Deus faz na vida da gente, né? André, muito obrigada, viu? Prazer, uma honra toda nossa. Nossa, a Aline sempre, né? Para mim é uma honra poder ter a oportunidade de estar participando aqui com vocês. A Aline sempre falou de você, assim, muito... Falo o dia todo, quase. Né? Fala muito bem. A Paty falou que tem que fazer assim. Ok, a Paty falou que tem que fazer assim. Que bonitinha! Não, olha só, Então, conta, vai lá. Você vai contar para ela? Não, pode ir. Eu vou contar a piadinha do André para fechar a live e a gente se despedir. Eu tô tentando, né, já tem 2 meses, viver em cetose. E todas as vezes que eu como alguma coisa que não é mais parte da minha vida, eu sinto mal. E aí eu levo toda minha lancheira onde eu vou, levo a minha lancheira, né? Porque eu não posso comer qualquer coisa.
E aí eu chego no trabalho, eu trabalho com a bênção de Deus aqui, ele é meu patrão. Aí na hora do almoço ele vai e fala assim, o que nós vamos comer hoje? Eu falo assim, eu trouxe a comida da minha dieta, porque eu estou em cetose. Ele fala, você está em cetose e eu estou em cetroce. Tudo que você trouxe eu vou comer. Eu só como o que você trouxe. Mais nada, né? A minha dieta se resume no que você Bem trouxe. assim. Ele, cara de pau, vira pra mim, você tá em cetose e eu tô em cetroce, filha. Tudo que você trouxe é o que eu vou comer. Aí Só eu isso. falei pra ele, como assim? Mas é assim, aqui em casa, eu em cetose e ele em cetroce, entendeu? Tudo que você trouxe é isso aí. Aline, deixa eu só falar com o pessoal. Eu falei, gente, olha, eu sempre abro as caixinhas de pergunta, porque são zilhares e zilhares. Eu não olho direct, porque eu me sinto... não dá, porque eu vou favorecer uns e não favorecer outros, né? E eu respondo tudo assim, na ordem. Eu respondo. Uma hora eu respondo, tá bom? E para marcar consulta foi o que a Aline falou. É só, tem o meu WhatsApp lá, você consegue acessar e mandar mensagem, marcar consulta. Eu tô atendendo online, graças a Deus, né? O Conselho de Nutrição resolveu, né? Aí eu tô falando aqui, ó. Ótimo. Low carb salvou minha vida. Olha, gente, tá vendo? Ah, esse Brasil. Enfim, é isso. Muito obrigada, adorei o que você trouxe. Vou contar isso, tá? Tá pode. Eu coloquei aqui a bio, gente, da Paty, para você entrar lá e aí você vai no bio dela e entra em contato para poder marcar consulta, para poder fazer uma pergunta. Fique à vontade. Obrigada, viu? Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Beijão, Paty. Antes da gente fechar aqui, queria só convidar todo mundo que está aqui com a gente para estar com a gente na semana que vem. A gente vai estar, a Aline e eu, a gente vai estar coordenando e passando por esse desafio dos 3, que é um momento onde a gente vai estar falando exatamente sobre identidade, propósito e visão. Assim, a história da Paty me inspirou muito mesmo, né? Ouvir a sua história, seus desafios, as suas experiências, e eu sei que muita gente não vive dessa mesma forma, ou chega onde você chegou, Paty, por não ter clareza nisso. Então, para a gente, para mim e para a Aline, isso é parte daquilo que a gente entende que a gente está na Terra para fazer. Que é compartilhar essa mensagem, que é compartilhar essa perspectiva de que eu creio. A sua vida não é um acidente, existe um motivo pelo qual Deus Nossa. te depositou aqui na Terra. Existe algo dentro de você. A Paty falou, começa servindo. Então, a gente acredita que quanto mais você... Existe uma frase que eu gosto de falar, é o seguinte: você vai ter tudo que você quiser na vida a partir do momento que você começar a servir o maior número de pessoas e ajudar elas a chegar no lugar aonde elas querem chegar. Então, é um ciclo que parte a partir do seu propósito, da sua identidade. E na semana que vem, no dia 30 de março, dia 31 de março, dia 1º de abril, a gente vai estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Vem com a gente, vai valer a pena. A gente colocou o link aqui do website para que você possa se cadastrar para participar. Vai ser uma honra ter vocês aqui. E a gente se vê, então, na semana que vem. Aberto ao público. Aberto ao público. Paty, beijão, tá, gente? Beijão, gente. Muito obrigada. Beijão, Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Uma boa noite. Boa noite, tchau. Fica com Deus.